Nessa série que a gente está trabalhando, que é um tema que eu gosto muito, eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia comigo, em Isaías 6. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 8. Nós estamos trabalhando o começo do avivamento, na última quarta, na última quinta, vocês ouviram sobre a importância da unidade da igreja para o avivamento. E nesse culto de quarta de ontem lá na igreja eu até complementei, quando nós vemos as promessas de Deus de avivamento, de transformação, elas são sempre no coletivo. Lembra lá de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa é coletiva, o avivamento é para a igreja tem que caminhar em unidade para o avivamento. Eu quero ler com você então Isaías 6, do verso 1 até o verso 8. Você que encontrou pode dizer glória a Deus? Amém, vamos ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome essa noite, nós Te glorificamos, Pai, porque é bom render a Ti louvores, é bom render a Ti adoração, e nós queremos também, Pai, essa noite ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, que o Senhor fala por meio da Tua palavra, lida, explicada e pregada, e a Tua palavra que será anunciada aqui. Então, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, aplica ao nosso coração a Tua palavra e nos mantém, Pai, atentos a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar, ó Deus, nos nossos corações. E quanto a mim, Pai, apesar das minhas diversas limitações, eu te peço, ó Deus, usa-me para a Tua glória, como um canal da Tua palavra, é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. O começo do avivamento. Na primeira mensagem dessa série, a gente falou sobre a unidade e de como ela é indispensável para que a gente possa viver um avivamento. Precisa ficar claro para nós também que avivamento é algo que a gente não pode produzir, é algo que a gente não pode controlar, mas nós podemos nos preparar para o avivamento, nós podemos preparar o solo, nós podemos arar a terra, nós podemos lançar as sementes e clamar pela chuva do avivamento de Deus. Você crê nisso? Você tem feito isso, você tem clamado por isso? Parte fundamental dessa preparação para o avivamento é um arrependimento genuíno e maduro. É por meio do arrependimento que a gente rompe a terra seca, a terra dura, e lança as sementes para que Deus envie a sua chuva. Muitas pessoas têm confundido o que é avivamento. Algumas pessoas confundem arrependimento com sentimento de culpa. Outras pessoas confundem arrependimento com remorso. Ainda outras confundem arrependimento com confissão, que é parte do que é arrependimento. É talvez o início do arrependimento, mas não é em si arrependimento. Outras confundem até mesmo arrependimento com uma experiência sentimental. E a verdade é que nós só vamos experimentar avivamento com um povo transformado, um povo
que vive um arrependimento verdadeiro. Arrependimento é mudança de mente e de conduta, é mudar de verdade, se alinhando à vontade de Deus. Por isso, essa noite eu quero conversar com você sobre o que é preciso para se arrepender com maturidade. O que é preciso para eu me arrepender, para você se arrepender com maturidade? E a primeira lição é ter uma visão clara de Deus. Você leu comigo um texto que é muito conhecido, ele trata do chamado de Isaías, até a sua Bíblia deve ter isso aí no subtítulo, o chamado de Isaías. E nesse texto, nós vemos como uma visão de Deus mudou de forma profunda a vida do profeta Isaías. Um fato interessante, que aí eu vou deixar para o pastor Rodrigo explicar lá no profético, é que Isaías já era profeta. Isaías já profetizava, tanto é que você encontra aí as profecias dele antes disso. Mas nós vemos uma diferença a partir desse encontro, dessa experiência com Deus. Por quê? Porque aqui, Isaías, ao ver o Senhor, ao ter uma visão clara de Deus, ele teve a sua vida profundamente transformada. E se arrepender com maturidade é isso, é ter a nossa vida profundamente transformada. E para isso, a gente só vai viver isso, na verdade, tendo essa visão clara de Deus. Aí você fala, pastor, então eu preciso ter a mesma visão que Isaías teve. Eu preciso ver o Senhor assentado no seu trono, eu preciso ver aqui os anjos, os serafins, eu preciso ver eles com seus 6 pares de asas, eu preciso ver toda essa cena. Não necessariamente, mas você pode e deve buscar ter uma visão clara de Deus a partir da sua revelação, que é a palavra. Nós precisamos ter uma visão clara de quem Deus é, uma visão da sua glória, uma visão dos seus atributos. Nós precisamos ter esse encontro com Deus por meio da palavra. A nossa fé, ela está baseada na palavra, e é a palavra que revela para nós quem Deus é, nos santificando e nos transformando. Jesus declarou isso na sua oração sacerdotal, lá em João 17, onde ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, se eu quero viver um arrependimento com maturidade, eu preciso ter uma visão clara de Deus. Isso pode parecer muito óbvio, mas muitas vezes a visão que eu tenho de Deus não é uma visão verdadeira, não é uma visão bíblica, não é uma visão de alguém que experimentou uma transformação em Deus. Talvez a visão que eu tenho de Deus é baseada no senso comum, talvez a visão que eu tenho de Deus é aquilo que eu simplesmente fui ensinado, mas eu nunca tive um encontro com essa palavra. E eu quero chamar a atenção sua para isso. Isaías já conhecia um pouco do Senhor. Isaías já falava em nome do Senhor. Isaías já declarava, você pode voltar aqui, por exemplo, no capítulo anterior, capítulo 5, ele já declarava os ais do Senhor, o que na Bíblia é algo muito sério. Quando Deus diz, ai daquele que faz isso, ai daquele que tem tal conduta, é uma palavra muito de condenação. É dizer, esse vai encontrar destruição, esse vai encontrar condenação. E embora Isaías já conhecesse um pouco de Deus, lhe faltava uma visão clara de quem Deus era. E isso é fundamental para a gente poder viver um arrependimento verdadeiro, genuíno e maduro. Quanto mais nós temos uma visão de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais claramente nós enxergamos a nossa própria realidade. Eu falava ontem sobre esse tema lá na igreja e eu dizia que o Senhor trouxe ao meu coração o seguinte: a glória de Deus não é com um binóculo que nos leva a enxergar longe o pecado dos outros, mas é como um espelho que nos faz ver bem de perto a nossa própria imundícia. A glória de Deus não é algo que vai brilhar e vai me fazer enxergar como se eu tivesse um binóculo lá bem longe, eu vejo o pecado dos outros. Não precisa nem chegar perto, não. A glória de Deus é como um espelho. Ela vai me iluminar para que eu possa ver a minha própria realidade, a minha própria imundícia. Por isso, a segunda lição sobre o que é preciso para se arrepender com maturidade é reconhecer a nossa própria imundícia.
Ninguém vive um arrependimento genuíno e maduro sem se dar conta do seu estado enquanto pecador e sem se dar conta de fato de quais pecados você vai precisar enfrentar. Arrependimento maduro é olhar para dentro, é olhar para si a partir da perspectiva de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Olha a reação de Isaías ao contemplar a glória de Deus. Se você manteve a Bíblia aberta, está aí no verso 5. A minha versão vai dizer: então gritei, ai de mim, eu estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías vê o Senhor, o primeiro ai passa a ser para ele, ai de mim. Não é mais ai dos outros que estão fazendo tal prática, é ai de mim. Eu estou perdido, eu estou perecendo. Por quê? Porque a glória de Deus mostrou para Isaías o problema dele, o pecado dele, a situação dele. A glória de Deus levou Isaías para um ponto crucial e difícil de um arrependimento maduro, que é lidar e reconhecer com o nosso próprio pecado, a nossa própria imundícia. Ao ver o Senhor, ao ver a sua glória, a sua santidade, a sua imensidão, imediatamente Isaías se deu conta da sua própria condição e também da condição do seu povo, porque ele vai dizer que, além de ser um homem de lábios impuros, ele habitava no meio de um povo de lábios impuros. E esse, meu irmão, é o caminho para um arrependimento maduro. Reconhecer o nosso estado, a nossa imundícia. Como diz o ditado popular, não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta fingir que está tudo bem. Não adianta relativizar o pecado. A gente não pode simplesmente fingir que Deus entende, que Deus não liga. Se a gente quer viver avivamento, a gente tem que ter um arrependimento maduro, onde a gente trata seriamente com o nosso pecado, com a nossa condição, com a nossa imundícia. E aí, pegando mais uma vez a analogia que eu já fiz do binóculo, eu vou fazer outra. Geralmente, a gente usa a lente de aumento, sabe aquela lupa? Para o pecado dos outros. Mas a gente é cego, a gente é míope para os nossos próprios pecados. A gente tem uma facilidade de identificar o pecado dos outros, mas uma dificuldade de lidar com os nossos próprios pecados. E é aí que, no processo desse arrependimento maduro, o Espírito Santo nos leva, por meio da palavra, a enxergar a dimensão e a gravidade dos nossos pecados. Não é essa promessa que Cristo faz sobre ele lá em João 16, que o Consolador vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Isaías declarou: ai de mim. Ele percebeu que ele estava perdido por conta do seu pecado. E é nesse momento, quando nós entendemos o nosso real estado, que a gente se rende a Cristo e encontra em Deus perdão e purificação. Por isso, a terceira lição sobre o que é preciso para se arrepender com maturidade é receber a purificação que vem de Deus. É muito interessante e muito verdadeiro, meu irmão, saber que Deus leva ao arrependimento e à transformação todos aqueles que Ele escolheu para si. E foi isso que a gente viu aqui no texto de Isaías. E foi assim também na minha e na sua vida. O Senhor usou da sua palavra, o Senhor usou da ação do Espírito Santo para nos chamar, para nos convencer do pecado e para nos conduzir ao arrependimento. Olha o que acontece, verso 6. Logo após, Isaías se dá conta do seu pecado. Isaías se dá conta de que ele estava perdido. Aí você pensa, Isaías virou e falou: Senhor, me perdoa porque eu preciso de ajuda. Senhor, envia uma solução para o meu pecado. Não. Olha o verso 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja,
Isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Imediatamente após se dar conta do seu pecado e que estava diante do Senhor dos Exércitos, o próprio Deus providenciou a purificação para Isaías. Aí talvez você esteja se perguntando, pastor, então eu tenho que clamar para que o Senhor envie um anjo com uma brasa viva para tocar no meu lábio, para resolver o meu problema. Não, porque Deus já providenciou isso para nós. Da mesma forma que o Senhor providenciou purificação e perdão para Isaías, o Senhor já enviou a nossa purificação e o nosso perdão por meio de Jesus Cristo, amém? É por isso que João Batista, ao vê-lo lá em João 29, vai declarar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Senhor, assim como fez com Isaías, aqui usando uma brasa viva do altar, Ele fez com algo muito maior, que é o próprio Cristo. Ele enviou o seu Filho como Cordeiro para nos perdoar, para nos purificar. E nós vivemos o arrependimento maduro ao receber a purificação que vem de Deus. Porque a purificação e o perdão não são da nossa iniciativa, são da iniciativa de Deus. Porque Deus já nos amava muito antes da gente saber da existência dEle. Muito antes da gente ter algum interesse em buscá-lo. Eu sou apaixonado em vários textos da Bíblia, mas um que eu sempre cito é Romanos 5, verso 8. Aonde Paulo faz uma declaração que eu gosto muito, ele vai dizer: porque Deus prova o seu amor para conosco, no fato que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E aí no verso 7, Paulo vai ainda tentar explicar melhor, ele vai dizer: olha, dificilmente um homem morreria por um justo, mas talvez, por um justo, alguém poderia morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, no fato que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós somos purificados e santificados por um amor que já foi provado na cruz do Calvário. Me perdoa porque a minha cruz lá é aqui. Então eu estou acostumado a apontar a cruz aqui é aqui. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a promessa é essa. Olha o que o apóstolo João vai dizer lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que Isaías fez aqui? Ele confessou, ele reconheceu, ele admitiu o seu pecado. Um arrependimento maduro passa por recebermos a purificação e o perdão que só podem ser encontrados em Deus. Só Deus pode nos levar e nos conduzir a um arrependimento verdadeiro, onde nós somos purificados, onde nós somos perdoados, aonde nós somos transformados. Porque um erro que a gente comete é achar que arrependimento, ou achar que santificação é apenas tirar aquilo que é ruim. Pastor, faz parte tirar aquilo que é ruim? Claro que faz. Mas é só isso? Não, e é por isso que a quarta lição sobre o que é preciso para se arrepender com maturidade é substituir o pecado por atitudes que glorificam a Deus. Arrependimento não é apenas sobre o que tiramos de ruim e de sujo da nossa vida, mas sobre o que nós colocamos no lugar. Já parou para pensar que a história de Isaías não terminou em uma experiência com Deus, mas que a experiência foi só um ponto de partida? A história de Isaías não é: o Senhor enviou, eu vi o Senhor, e o Senhor enviou um anjo, e me purificou, e o que mais? Acabou. Foi isso, a minha história é essa. E claro, as experiências com Deus são maravilhosas, meu irmão. Nós devemos buscar, nós devemos ter experiências com Deus. Nós estamos no ano do sobrenatural, a gente quer viver experiências. Mas elas não são um ponto final, elas são um ponto de partida. Para nós vivermos o propósito de Deus. Deus nos leva a viver uma transformação por meio do arrependimento. Uma transformação não apenas para a gente ter a experiência de ser transformado, mas para que a gente possa estar apto para o chamado e o propósito de Deus.
Deus purificou os lábios de Isaías e perdoou os seus pecados, não apenas para ele ser puro, mas para que ele usasse os seus lábios para anunciar a vontade de Deus como profeta. Por isso, um arrependimento maduro nos leva a substituir o pecado por atitudes que glorificam a Deus. Você quer ver se você se arrependeu de verdade? Foi maduro, foi genuíno? Você tirou o pecado, e o que você usava para o pecado, agora você usa para Deus. Porque quando eu vivia na religião falsa, eu me dedicava, eu fazia, acontecia. E na igreja, meu irmão, o que você tem feito? Porque quando eu era do mundo, tem gente que fala isso até contando vantagem, né? Quando eu era do mundo, eu era terrível. Nossa, mas eu mentia mesmo, eu enganava mesmo. E agora, para Deus, o que você tem feito? Porque, meu irmão, se para o pecado você tinha motivação, para o Senhor você tem que ter uma unção e uma disposição muito maior. A sua energia para servir ao Senhor, a sua paixão desse encontro maravilhoso, fruto dessa obra de amor, tem que ser algo que tem que levar você, arrependimento é isso, é mudança de caminho, mudança de conduta, a viver intensamente para o reino de Deus. Essa é a reação de Isaías. É isso que mostra que Isaías viveu um arrependimento maduro. Olha o verso 8 comigo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías não titubeou. Isaías não terceirizou. Isaías podia ter ouvido pensar assim: será que é comigo? Porque o Senhor está perguntando, né? A quem enviarei? Ele podia ter terceirizado, dizendo: o Senhor está falando a quem enviarei. Será que será que é você? Ou você? Porque já viu que a gente é assim? Em relação ao chamado? Já ouviu alguém falando assim: estou orando para Deus levantar alguém para fazer isso? Meu irmão, Deus quer levantar você crê nisso em nome de Jesus? Às vezes, pastor, eu estou orando porque para Deus levantar alguém para ir na casa da irmã, para orar por ela, para pregar. Meu irmão, Deus quer levantar você em nome de Jesus. Isso é arrependimento. É ouvir o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu estou aqui, eu estou pronto, eu tive um encontro com o Senhor me perdoou, a minha vida agora não é minha mais, a minha vida é tua, Senhor. Isso é arrependimento maduro. É deixar de viver para o mundo e para o pecado e viver para Deus. A gente tem que viver para a glória de Deus. A gente tem que substituir o pecado por atitudes que glorificam a Deus. E nós glorificamos a Deus principalmente vivendo o nosso chamado. Um arrependimento maduro nos leva de uma vida que servia ao pecado para uma vida que está pronta a ouvir e obedecer o chamado de Deus. Sabe aquilo que você fazia de muito ruim, você tem que fazer de muito melhor para Deus, meu irmão. Pastor, dê exemplo, né? Eu era tão mentiroso, e eu enganava. Agora você vai levar a verdade adiante. Agora você vai levar o evangelho no poder do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia ensina? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, agora fala a verdade. Ou seja, o pecado sai e entram as atitudes que glorificam a Deus. Isso é arrependimento maduro. É não titubear. É não terceirizar. Será que é comigo? É com você, meu irmão. Porque Deus não te salvou para ficar parado. Deus não te chamou para ser um objeto decorativo na igreja. Você pode até ser muito bonito, mas não foi para isso que Deus te chamou. Não é para você não, tá, pastor Rodrigo? É para alguns que podem ser muito bonitos. Você, infelizmente, não é esse o chamado que Deus tem para você. Ser decorativo, realmente não é. Você pode até ser muito bonito, mas Deus não te chamou para ornar, para decorar, não. Deus te chamou para servir. E arrependimento maduro é também isso. É dizer sim ao Senhor. É responder ao chamado do Senhor dizendo: eis-me aqui, envia-me. Porque com qual propósito Deus vai nos santificar? Com qual propósito Deus vai nos salvar? Só para dizer assim: Deus me purificou, Deus me salvou. E acabou? Aí é o fim da história?
o final é na experiência. Ouça o que eu vou dizer para você. Arrependimento não é apenas ser marcado pela santidade, é ser movido para o propósito de Deus. Vou repetir para você. Arrependimento não é apenas ser marcado pela santidade, é ser movido para o propósito de Deus. Não é só sobre tirar. Tem que tirar? Tem. O pecado tem que sair? Tem. Mas o que vai entrar no lugar? O que a minha vida vai produzir? Porque o arrependimento maduro é produtivo para o reino de Deus. Deus nos muda do pecado para a luz, das trevas para o reino dele. Para quê? Para servir. E como eu disse, talvez antes de estar no Senhor, eu servia tantas coisas falsas com tanta motivação, com tanta disposição. Ah, pastor, mas isso é uma crítica, está sendo muito religioso. Mas é verdade. Aqueles que gostavam de uma balada, né? Viravam noite ali, e com uma energia, com uma disposição. E aí, desculpa o termo, tá? Mas vem para a igreja, vira velho cansado, sabe? Aqueles velhos que se arrastam. Na hora do louvor não está levantando nem a mão. Misericórdia, gente. O Senhor nos chamou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos salvou, nós vimos o Senhor, como Isaías viu, não numa visão, mas Ele se revelou ao nosso coração. Ele abriu os nossos olhos para a palavra, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos purificou, Ele mudou a nossa história, e agora Ele está nos chamando: a quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. Se você quer se arrepender com maturidade, você precisa ter uma visão clara de Deus, reconhecer a nossa própria imundícia, receber a purificação que vem apenas de Deus e substituir o pecado por atitudes que glorificam a Deus. Arrependimento maduro não é só ser marcado por uma experiência que me santifica, é ser movido por Deus para o seu propósito. É mudar de uma vida que antes envergonhava a Deus, uma vida que não tinha temor a Deus, para uma vida que glorifica ao Senhor. E uma vida que glorifica a Deus é uma vida produtiva. Está vendo o Eliseu? O Eliseu já quer tocar guitarra aqui para me ajudar. Por quê? Porque ele ouviu o chamado de Deus. Ele está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Em breve vai estar aqui com o pessoal no louvor, em nome de Jesus. O Henrique é da turma dele também. Pode ver um violão, uma guitarra, um teclado. Eu quero orar por você. E eu queria que você, nesse tempo que a gente tem aqui, refletisse nisso. Será que você tem vivido esse arrependimento maduro que você ouviu pela palavra? Olha para a experiência de Isaías. A experiência de Isaías me ensina que pessoas que estão há muito tempo na igreja, talvez estão há muito tempo na igreja, sem terem vivido ainda um arrependimento maduro. A história de Isaías me ensina que tem gente que está servindo na igreja, está atuando na igreja, mas não teve ainda um arrependimento maduro. Porque Isaías já falava em nome de Deus, Isaías já servia a Deus, mas um dia Deus falou: é agora, agora eu vou me revelar a você, agora eu vou te mostrar quem eu sou, é agora que eu vou marcar para a sua vida, porque eu tenho um chamado para você, e aqueles que eu chamo, eu selo, eu marco, eu transformo, eu envio. Eu queria que você pensasse nisso agora, e que você colocasse a sua vida diante de Deus, não somente nessa oração aqui, mas que você saísse daqui dizendo: Senhor, aquilo que eu tenho protelado, que o Senhor tem me chamado, hoje eu digo: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Talvez o Senhor tenha incomodado você para servir em alguma área da igreja, para falar de Cristo para alguém, para orar mais, para ser útil para o reino, e você está assim: será que é comigo? Mas será que não tem outra pessoa? Ah, mas será que eu dou conta? O Senhor está te chamando para dizer: eis-me aqui.